Xenomorfos, terror, viagens espaciais, androides, ambição corporativa e muito mais nesse Eusébio Geek. A franquia de filmes iniciada em 1979 com o diretor Martin Scorsese e o roteirista James Cameron de Aliens é um estouro. Gente, é fantástico. Nós temos que dar o braço a torcer que mesmo com os recursos da época, foi um filme muito bom, foi o grande lançamento do ano, ninguém esperava um sucesso tão grande. Tanto é que esse filme teve 2 indicações ao Oscar, tá? Muito bom, vale muito a pena. Nós vemos a história da Tenente Ripley, né? Que em uma espaçonave acaba encontrando um objeto estranho, eles descem em uma colônia espacial e lá mesmo um dos tripulantes da nave dela é infectado e começa toda a história. Quem não assistiu ainda, é muito bom, vale muito, muito a pena. É um filme que ainda hoje tem muita influência na cultura geek como um total, tá? Muito do que a gente vê de viagens espaciais tem uma influência muito forte de Alien, muito, muito forte, até mesmo Predador é uma influência já direta de Alien. No total, a franquia tem 6 filmes e 2 spin-offs, certo? O primeiro, Alien, de 1979. O segundo é Aliens, ou Resgate, de 1986. Aí já foi dirigido e roteirizado por James Cameron, que, para quem não sabe, inclusive, a Sigourney Weaver, que encarna a Tenente Ripley, era esposa dele durante esse tempo. E ela teve uma atuação fantástica, inclusive a aprovação da atuação dela bateu os 98%, tá? E esse filme é um filme muito bom. O primeiro, ele tem esse sci-fi horror, certo? Bem intenso, aqueles momentos bem complicados. Já nesse segundo, nós temos já um filme mais de ação, onde se aproveitou mais o xenomorfo na sua característica de ação, aquela pegada dos Marines, dos fuzileiros espaciais. Muito forte, muito bom, vale muito a pena. Os 2 primeiros filmes são muito bons. Não nego que hoje nós vamos falar sobre o Babau, que eu mais tive medo até 1996. Pelo amor de Deus, era o cão. Queria ver o capeta, queria ver o Chuck, mas não queria ver o diabo do xenomorfo. O terceiro filme é Alien 3, onde eles tentaram ressuscitar aquele horror sci-fi do primeiro filme, certo? Mas que não ficou tão bom. É muito interessante, porque nós vemos, inclusive, acontecimentos dentro de uma colônia prisional para homens. Inclusive, nosso querido Charles Dance, que é este cara aqui, que foi o nosso Tywin Lannister em Game of Thrones, série muito boa, depois a gente vai falar sobre ela, não se preocupa, tá? Tô só esperando o George Martin lançar o diabo do 6º livro, que eu não aguento mais esperar, mas vai dar certo. Esse retorno ao horror sci-fi tem boas pegadas, tem personagens muito ricos dentro do filme, a meu ponto de vista, pouco explorados. Tudo bem que a gente entende que é um filme, né? Não pode se estender demais, mas ele fica aquém do primeiro filme, sem dúvida alguma, mas é um bom filme, vale muito a pena. Já em Alien: A Ressurreição, em 1997, nós temos mais uma vez a nossa querida Sigourney Weaver, né, que ela faz parte dos 4 primeiros filmes, mas nós temos também algumas pegadas, como, por exemplo, o Winona Ryder, está no filme. Ron Perlman, que foi o nosso primeiro Hellboy, um grande Hellboy também, viu? Muito bom, valeu muito a pena ele. E temos uma super participação do Deep Roy, que é o cara que fez o Lumpa Lumpas da fantástica Fábrica de Chocolate, estrelada pelo Johnny Depp, tá? É um grande elenco, a história é muito boa, fala sobre clonagem, fala sobre o uso de armas biológicas, certo? E tem essa pegada mais forte, ela é ação mesmo. E pra gente entender, tem sempre essa arrogância, essa pesada do ser humano achar que consegue controlar a natureza, principalmente do xenomorfo, né? Pelo amor de Deus, que o bicho é o capeta. Mas é um bom filme, tá certo? Foi um dos filmes que eu assisti com mais vontade do Aliens, porque eu realmente já tinha me melhorado do pavor que eu tinha deles, mas ainda deixa muito aquém dos 2 primeiros filmes. Os 2 primeiros filmes são muito fortes. Depois disso... Tu não ia descarregar?
Depois disso, nós temos 2 spin-offs, certo? São Alien vs Predador 1, de 2004, e Alien vs Predador 2, de 2007. Sempre foi um grande querer ver o encontro desses 2 seres extraterrestres, né? Afinal de contas, é o Caçador Supremo e a Presa Suprema, no fim das contas. Isso é muito legal. O primeiro, de 2004, foi muito bom, tá? Eu gostei. Não por ter uma história realmente convicta. Na verdade, ele joga bons elementos, como o Sr. Weyland, a Rainha Alien, que é muito legal também, e o próprio Predador fica muito bom, mas falta história, mas é muito bom em cenas de ação, e foi muito bem feito. Os CGs estão muito bem produzidos, os efeitos, como em geral, estão muito bons. Já o segundo, de 2007, se você puder, evite. Não vale a pena. Não vale a pena. Eles forçaram a barra, apesar de, historicamente, dentro desses 2 spin-offs, um começar logo depois do outro. Essa continuação, isso é uma ideia muito boa, muito legal, que inclusive vem o Predalien, que ele é canônico, mas ele é um pouco forçado, tá? Mas o filme em si ele é forçado, ele força um ser humano. O governo americano se mete, numa cidade norte-americana. O roteiro não encaixou legal, o roteiro não foi bom, não ajudou nem ao Alien, nem ao Predador, no fim das contas. Então não é um filme tão interessante. Não quer dizer que você não deve assistir, assista, que é sempre bom. Nós temos nossa própria opinião, só pra gente poder ver. Mas não espere um grande filme, tá bom? E aí a gente chega em Prometheus. Durante muitos anos a franquia Alien ficou órfã, certo? Porque sem contar os spin-offs, que eles são bem diferenciados. Mas o último filme, de 97, mas nós só fomos ter depois em 2012 com Prometheus. É um bom filme, é um dos filmes mais supimpas de Alien. Eu gostei demais porque ele consegue pesar muito tanto a ação quanto a tensão, quanto o horror, o sci-fi horror, sabe? Isso foi muito legal. Não é todo filme que consegue fazer um equilíbrio tão bem feito quanto ele. E Prometheus mostra o início dos xenomorfos, os porquês deles existirem, sabe? É muito, muito bom. E começamos um grande debate sobre os sintéticos, que são os androides, né? Eles são chamados de sintéticos no universo de Alien, tá? E nós chegamos em grandes debates. Todos os filmes de Alien, tirando os spin-offs, eles têm um sintético. No primeiro foi um que não ajudou, na verdade ele só atrapalhou e complicou toda a história. No segundo e no terceiro, que são o mesmo sintético, tá? No segundo ele aparece e ajuda bastante, é muito positivo, apesar da Tenente Ripley estar sempre com o pé atrás com relação a isso, mas ele sempre ajudou bastante. Tá? E no terceiro ele já está semi-destruído, só aparece para dar informação. Um grande ator também, uma interpretação fantástica. Mas em Prometheus, nós vemos que os sintéticos, quase como uma consciência própria. Na verdade, é como se ele se encantasse tanto com a criação dos xenomorfos, que ele realmente quer dar uma continuidade. Ele, na verdade, quer aperfeiçoar. Porque eu acho que a programação base dele é exatamente pensar como os criadores. Então, como todo bom criador, ele quis aperfeiçoar. E aí você tem um grande embate, tá? E Noomi Rapace, que fez a Elizabeth Shaw, tem uma grande atuação e mostra, inclusive, essa dualidade, o protagonista e o antagonista, na verdade, ela como protagonista e o Michael Fassbender, que é o antagonista. E essa pegada é muito bom. Prometheus é tão bom, que inclusive tem 2 outros grandes atores, que é o Chris Elba, tá? Muito bom, um cara fantástico, fez ótimos filmes, eu gosto muito da maioria dos filmes dele. E tem Charlize Theron. Se eu não falasse da Charlize Theron, eu apanhava quando chegava em casa, né, Maria Dayana? Charlize Theron fez um papel mais simples nesse filme, mais curto também, mas é uma atriz que sempre se entrega absurdos ao papel e fez uma ótima atuação, tá? Prometheus é muito bom, não deixa de assistir, tá? E aí nós chegamos já na continuação com Alien Covenant, de 2017. É uma continuação direta de Prometheus, direta mesmo, tá? Que nós vemos inclusive o David Oito, que é o sintético interpretado pelo Michael Fassbender, dando continuidade ao aperfeiçoamento do xenomorfo.
É interessante porque também não deixa de ser um debate sobre inteligência artificial. Afinal de contas, ele só estava seguindo a programação dele, que para nossos olhos ela fica um pouco distorcida, mas na verdade está lá, a ideia base da programação ele está seguindo, é muito boa e é um filme que consegue tanto o horror sci-fi quanto a ação. Muito, muito bom, com um final surpreendente, você não pode deixar de pegar em um final de semana e fazer uma super maratona com esses 8 filmes que são fantásticos, vale muito a pena, tá? Chama aquela pessoa legal, faz aquela pipoquinha e arrocha no filme, que é bom demais. Ei, chegou até aqui no vídeo, ó, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de se inscrever e de comentar, tá? Comenta aí o que você tá achando do vídeo, o que você acha dessa série, dessa franquia de Aliens, que é muito interessante, muito boas e tem muito mais do que só filmes, entendeu? Então aproveita e agora é o momento. E este último filme que vai estrear agora dia 15 de agosto é Alien Romulus. Alien Romulus se situa historicamente entre o primeiro e o segundo filmes, certo? Então nós vamos ter grandes participações de personagens, vamos esperar aí coisas muito boas. Alguns exploradores, alguns colonizadores, eles acabam encontrando uma colônia espacial desativada e dentro dessa colônia eles encontram o nosso querido e famoso xenomorfo, mas ainda como Chester Buster, ou quer dizer, a primeira forma embrionária dele, para depois realmente chegar no xenomorfo como nós conhecemos. O filme promete muito uma boa mistura de ação e de tensão, certo? É um filme com um bom suspense, vamos ter essa fé que vai acontecer, a minha expectativa está muito alta, porque mais uma vez nós passamos já mais de 7 anos sem ter um novo filme para essa franquia, para esses personagens tão bons, e eu acredito muito que vai valer a pena demais. Mas é uma questão de tempo para acontecer. Vão, assistam, aproveitem o cinema é muito bom, serve muito mais, e aquela telona te deixa muito mais imerso dentro do filme. Aproveita a telona, tá? A influência de Aliens é tão forte até hoje que muitos jogos, assim, a influência é em muita coisa, tá? Mas eu vou dar aqui falar com vocês diretamente sobre os jogos digitais, tá certo? Principalmente, porque tem muitos, tá? Os jogos próprios de Alien são vários, inclusive Alien vs Predador tem alguns, tem inclusive uns para fliperama muito antigos também, tá? Mas eu vou falar principalmente de Dead Space. Dead Space é uma trilogia de jogos que é considerado Resident Evil do espaço. Por quê? Porque ele é um horror de sobrevivência espacial, ambientalizado inicialmente, o primeiro em uma estação espacial, certo? Conta a história do nosso querido Isaac, que ele é um engenheiro que está lá e infelizmente tem a tripulação morta e ele tem que se virar para a coisa acontecer. O primeiro jogo é muito bom, foi um dos melhores jogos de horror que eu já joguei. Eu gosto mais da temática espaço do que essa temática mais contemporânea de casas, e foi muito bom porque ele, na mesma pegada de Resident Evil, ele tem os recursos muito escassos, então tem que ser tudo muito bem pensado, tudo muito bem planejado para você realmente conseguir fazer o máximo possível com o mínimo possível. O jogo é muito bom e vale muito a pena. No segundo jogo dessa trilogia, nós temos a continuação, tá? Direta, inclusive, e nós começamos a enxergar algumas coisas complicadas. Nós vemos que o nosso protagonista, ele sofreu com os eventos do primeiro jogo. Nota-se porque em alguns momentos nós não temos certeza se o que está acontecendo é real ou se é só algum problema psicológico do próprio protagonista. Isso realmente deixa muito complicado, fica muito difícil e dá um ar para o jogo muito mais realista, muito bom. Não deixa de jogar também, esse eu joguei com mais vontade ainda, porque ficou muito legal também. Mas é um jogo muito bom e requer muita calma e sugiro, na verdade dou 2 sugestões. Ou se você quiser realmente se ambientalizar, joga no escuro. Se não, joga no claro, porque os jump scares vão surgir de montão. Mas é muito bom, tá? O terceiro jogo ele já é bem mais fraco, mas ele dá uma ideia, ele joga uma incerteza para ti de que tudo o que aconteceu pode ter sido somente um problema psicológico do Isaac, certo? Do nosso engenheiro espacial.
Não ficou claro ao final do jogo se aquilo foi real ou se só foi imaginado pelo nosso protagonista. E isso é bom, isso é bom. O jogo em si não é tão interessante, ele tenta repetir as coisas dos 2 primeiros jogos, mas não consegue, não fica bom o suficiente, tá? Mas o terceiro jogo fecha com uma boa lore. Os 3 jogos juntando são uma ótima história como geral, e essa indecisão, essa dúvida que deixa no terceiro, faz valer a pena todos os 3 jogos. Top 5 de filmes, séries e produtos que tenham influência direta de Aliens ou que sejam do próprio Alien, tá bom? Segura aí. Número 1. Os 2 primeiros jogos de Dead Space e o remaster do primeiro, tá? Eles saíram para Xbox, saíram para PlayStation e saíram para PC. Os jogos valem muito a pena, os jogos são muito bons. Não deixem de jogar, principalmente quem gosta desse. Não é um FPS, ele tem esse diferencial muito bom, é um meio segunda pessoa ali, não tão distante do personagem, mas muito bom. O jogo é muito bem pensado, a história é muito boa, todos os 3 valem a pena. O remaster dá ainda mais vontade, porque como eles melhoraram os gráficos, ficou muito mais realista, ficou muito bom. Número 2. Assistir a SOS, Tem um Louco Solto no Espaço. Esse é um filme feito como paródia aos filmes espaciais, tá? E nós temos inclusive Rick Moranis como o grande vilão, que meio caracterizado ali como Darth Vader, ficou muito legal. E tem já no começo do filme já um Chester Buster, que é muito legal, que inclusive que é o ator original do primeiro filme do Alien. Muito bom. De novo? Não. É difícil você ver hoje em dia filmes de paródia desse estilo sem precisar escrachar, mas que fica muito legal. Faz referência a Star Wars, faz referência a Alien, tem muitas referências diferentes e vale muito a pena, viu? Número 3, O Predador, o filme de 1987 com Arnold Schwarzenegger. É um filme muito bom, eu gosto muito. Meu diretor disse que prefere o segundo, com Danny Glover. Eu gosto muito do primeiro porque tem uma pegada diferenciada, no meio de uma floresta, o caba sofre pra caramba para o negócio dar certo. E será que deu certo? Assista, vale muito a pena. Eu sei que é um filme mais antigo, mas ele é muito bom. A ambientação é bem estruturada. O próprio Predador ficou muito legal, ficou muito bom. Assiste com aquela pessoa especial também do lado, ó. Número 4. Esse box muito legal, com os 3 livros ambientados no universo de Aliens. Surgido das Sombras, Mar de Angústia e Rio de Sofrimento. Todos têm histórias inéditas da Tenente Ripley, dentre outros personagens. Muito bom, eu dou meus grandes parabéns, porque eles ficaram muito bem escritos, muito bem encaixados e com ótimas histórias. A Tenente Ripley, mais uma vez, sobressaindo frente aos xenomorfos, mas é muito bom, são 3 livros, é um box bem legal, procurei direitinho que vale a pena. E o número 5 é o Manual de RPG de Alien. Gente, para você que ainda joga RPG de mesa, esse manual é muito bom. Regras inteligentes, tá? A ideia é você realmente embarcar como um Space Marine ou como um civil, aí é uma escolha sua, cada um é RPG, é aberto, muito legal, mas muito bons, tá? Dentro do RPG, além do livro base, você pode escolher também comprar outras miniaturas que já vendem, ficam muito bonitos, tem coisas muito legais, inclusive diretas dos filmes. São muito bem trabalhadas, muito bem feitas. Então aproveita, para quem joga RPG ainda de mesa, ó, é uma grande pedida. Agradecer muito a todos dessa equipe que vocês estão vendo aqui passando agora. São eles que proporcionam esse conteúdo para você. Eu, Pedro Alcântara, agradeço demais a cada um de vocês por assistir, porque esse conteúdo é feito para você. Então, não deixe de comentar se você está gostando do conteúdo, se a hora de lançamento é boa, se o dia é bom, mas bota aí sua opinião para a gente saber direitinho como saber, tá bom? Então, muito obrigado e até semana que vem com mais um programa Eusébio Geek.